Então, nós estamos aqui no dia de hoje. Hoje é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, dia 17 de maio. Nós estamos fazendo toda uma campanha nesse mês de maio para. Hoje é dia 17 de maio. Hoje é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Nós caminhamos muito no Brasil. Caminhamos muito no Brasil, não através do Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele foi invadido e tomado por uma participação muito intensa dos fundamentalistas e com a gestão de Eduardo Cunha, ele conseguiu unificar os fundamentalistas punitivistas, patrimonialistas, religiosos e trouxe para a centralidade da agenda da casa uma agenda obscurantista. E neste processo de resistência no legislativo, nós sempre contamos com vários parlamentares, mas fez muita diferença o mandato de Jean Willis. Jean Willis, que eu tive a alegria de compartilhar 3 mandatos com ele, ou 2 mandatos com ele, foi fundamental nesse processo. Fundamental. Fundamental. Teve em determinada ocasião que eu cheguei a dizer: será que você tem noção da importância do seu mandato para a construção de uma sociedade mais justa? E nós enfrentamos quando eles tomaram a Comissão de Direitos Humanos de assalto e colocaram ela refém dessa lógica obscurantista, de um projeto de poder que os fundamentalistas religiosos têm, de romper a laicidade do Estado, todos os dias ameaçadas. Eu cheguei a ver na Câmara, assistir em determinado momento uma sessão, era uma sessão deliberativa com ordem do dia, que eles adentraram com cruzes, adentraram exigindo respeito e utilizaram aquele momento para fazer inclusive orações, rompendo de uma forma muito nítida a laicidade do Estado. E adentraram carregando fotos montadas como se fossem da parada LGBT, mas em verdade não eram da parada LGBT de São Paulo, para dizer que era preciso, e eles estavam exigindo respeito. Então foi uma procissão que se fez dentro do próprio parlamento. Então esse projeto fundamentalista, projeto de poder, ele pressupõe o rompimento da laicidade do Estado e a hierarquização dos seres humanos. Tem seres humanos que podem amar e outros não têm o direito de amar. Seres humanos que têm acesso ao seu próprio corpo e podem fazer do seu corpo o seu estar no mundo, e outros seres humanos que têm seu corpo servindo como objeto de tantas agressões, que deixam tantas marcas, não é? Tantas feridas na pele e na alma. Então, portanto, nós estamos vivenciando um momento em que esse obscurantismo ele destampa e invade as nossas vidas, ameaça a verdade e a nossa dignidade. Hoje nós vamos conversar com o Jean Willis. E Jean Willis é... Ô Jean, Oi, que, Érica. que bom lhe ver. Muito bem, Que bom. tá bonita, como sempre. Você que tá lindo. Muito bom lhe ver, faz tempo que eu não lhe vejo. E Muito tempo. aí? Oi. A gente disse que tá bem para que as coisas fiquem bem, né? Mas na verdade as coisas não estão bem. Globalmente não está bem, as coisas não estão bem por causa da Covid-19. E as coisas não estão bem no nosso país, nem no país onde eu estou, por causa de governantes estúpidos que não sabem conduzir essa pandemia, né? Mas a gente disse que tá bem para ver se fica bem. Tô feliz de lhe É. ver de verdade, assim, Érica. Que saudade de você. Que saudade de dar um abraço e cheirar você, sentir seu cheiro. Porque até hoje eu sou assim. Então, é uma alegria muito grande te ver. E eu estava aqui conversando antes de você entrar, que eu lembro, logo que você assumiu, dos seminários, né? Que sempre eram realizados seminários, que era espaço de discussão, de reflexão, que eram sempre realizados nessa época, no mês de maio. E quando a gente teve a Comissão de Direitos Humanos sequestrada, a gente trabalhou muito para que ele pudesse se realizar por vários, em outros espaços, para que ele pudesse ter continuidade. Esse ano não vai ser possível fazê-lo como estava previsto, mas é muito bom lhe ver
E a minha solidariedade, inclusive, com os ataques que você tem sofrido, a gente vai um pouco discutir sobre isso, sobre as fake news, que é uma forma de expressão dessa lógica fascista, obscurantista, que foge à própria verdade, que nega o outro, e que tem um período de pós-verdade, não é? E eu sei, assim, eu também sofro muitos ataques, mas você foi sempre muito alvo de ataques que não resistiam a um minuto de lógica, a um minuto, um fiapo de luz de verdade. E que você sempre reagiu e reagiu com muita dignidade. Então, começo com a minha solidariedade a esses recentes ataques, que eles vão mudando as trincheiras e vão inventando novas formas de tentar, enfim, macular reputações, mas não consegue no que diz respeito a você. Porque eu lembro de algumas coisas. Primeiro, quando Eduardo Cunha foi eleito. E aí eu conversando com você no cafezinho, você dizia assim foi muito preciso, né? Numa previsão muito exata, que se confirmou infelizmente depois. Você dizia o seguinte: começou um grande período de trevas. E eu achei um pouco assim, será que, assim, tudo bem, o Eduardo Cunha são trevas, sem nenhuma dúvida, né? Mas será que tem essa dimensão? E tinha essa dimensão. Porque foi aí que ele unificou os fundamentalismos e trouxe a centralidade da agenda obscurantista. E, ao mesmo tempo, trabalhou de forma muito intensa para se salvar e, não conseguindo se salvar, para destampar um golpe que o Brasil vivencia até hoje, que é um golpe reverberado. Mas me conte, como é que você está, como é que você analisa? Eu vi o seu artigo no Congresso em Foco sobre essa questão da fake news. Como é que você está vivenciando esse momento e como está nessa vida diferente, né? Uma nova vida com as mesmas bandeiras, mas está com uma cara muito boa. Ah, obrigado. Obrigado. Primeiro eu quero falar para as pessoas, explicar para as pessoas que você desativou os comentários por causa dos ataques, né? As lives, elas são espaços de participação e diálogo, mas elas também, quando elas acontecem, abrem espaços para ataques de perfis robôs e de perfis que não são robôs, mas de perfis fascistas que atacam a live. Então, só para explicar isso para as pessoas podem fazer as perguntas para você, porque você é anfitriã, você está me recebendo, as pessoas podem fazer as perguntas para você na interrogação que tem do lado e você pode fazer as perguntas caso as pessoas queiram. Hoje é o Dia Nacional e Internacional de Combate à LGBTfobia, né? Que eu vou chamar doravante aqui nessa live de homofobia. Não estou aqui menosprezando as especificidades de cada segmento que constitui essa sopa de letra LGBTQ+. Não estou menosprezando, é só para facilitar a nossa comunicação. Eu vou tratar todas essas expressões de aversão, de ódio, de homofobia, né? Hoje é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, à homofobia. Essa foi uma conquista nossa, porque a OMS retirou há 30 anos a homossexualidade do seu catálogo de doenças, né, do índice de doenças, de distúrbios psíquicos, psiquiátricos. Essa foi uma conquista muito grande e essa foi uma conquista do movimento LGBT junto com a ciência. E eu acho importante a gente dizer, né, que a ciência foi fundamental para desfazer uma série de mentiras ditas por autoridades políticas e autoridades religiosas. Uma dessas mentiras era a ideia de que nós, homossexuais e lésbicas, gays, pessoas bissexuais, travestis e transgêneras, somos doentes, né? De que a nossa forma de amar é fruto de uma doença. Então, a ciência, ela é um campo permanentemente em disputa e ela é um campo que se revê. Então, dentro da própria ciência foram feitos vários estudos com outras espécies animais, que não as espécies humanas, em que esse comportamento, que depois passou a ser chamado de homossexualidade, também foi observado, né? E com base nessa observação de que outras espécies praticam isso que nós humanos chamamos de homossexualidade, e nem sempre chamamos de homossexualidade, nem sempre teve esse nome, já teve outros nomes, né? Sodomita, por exemplo, que é um nome horrível, que a igreja usa para se relacionar, para se referir a gente, enfim. Isso que a gente chama de homossexualidade existe em outras espécies. E essa confirmação foi muito importante, como foi importante também entender que a orientação sexual é algo que nasce numa relação, num diálogo profundo entre um corpo, uma base material, hormonal, enfim, e uma relação
cultural, ou seja, a orientação é um sentimento de si que todos nós temos, uma pessoa hétero tem, uma pessoa homossexual tem. Então, hoje é um dia importante dessa luta, da gente lembrar isso. E é bom lembrar o valor da ciência, dos estudos científicos, o valor da realidade em si, porque a gente está vivendo, não só no Brasil, mas em outras partes, um ataque à ciência, um ataque à realidade construída pela ciência, com a negação não só das mudanças climáticas, mas uma negação, por exemplo, da Covid-19. A Covid-19 tem vários negacionistas, inclusive no Brasil, o governo federal é negacionista. Então, esse é o momento da gente relembrar que, embora tenhamos críticas a alguns comportamentos da ciência, a ciência ainda é o espaço em que a verdade é construída com base num debate profundo entre os pares, com base em testes e provas, com base num conhecimento cada vez mais aprofundado e que revê a si mesmo. Sim. E aí eu ia te dizer que a universidade aqui de Harvard, no Hutchins Center, no ALARI, o Instituto Afro-Latino-Americano do Hutchins Center, estudando esse fenômeno das fake news, né? Que não é um fenômeno recente, eu sempre digo isso para as pessoas. As fake news, elas não são um fenômeno recente. As fake news, elas praticamente sempre existiram na cena política. A mentira sempre foi uma arma política, sempre foi utilizada. Sempre houve a propaganda política baseada em mentira, baseada em mistificação, baseada em negação da realidade, baseada em cooptação da ciência também, né? Muitas vezes as fake news também traduzem uma certa cooptação do saber científico. Elas sempre existiram, mas na atualidade elas ganham uma centralidade por causa das novas tecnologias da comunicação e da informação. Ou seja, a internet, que é esse ambiente comunicacional, um oceano, que a gente usa apenas uma parte dele, através das mídias sociais, os smartphones e todas essas novas tecnologias. Então, essas novas tecnologias, elas engendraram essa nova forma de mentir, essa nova forma de usar a mentira na propaganda política, na mistificação. Então, esse é o assunto que eu tenho estudado aqui. Eu estou na Alemanha, mas estou na Universidade de Harvard, a convite da universidade para desenvolver essa pesquisa aqui. Não, enfim, você tem razão, ela sempre existiu enquanto metodologia política, mas a gente nunca viu você ter a barbárie enquanto método. É como nós estamos vendo agora no Brasil e nos Estados Unidos também. E aqui também nunca vimos assim, o ódio ser aquele que alimenta a política se transformar num instrumento de ódio. E no instrumento que é característica dos fascistas, dos psicopatas também, que negam o outro, que não tem empatia e que acham que o outro só pode existir se for o seu próprio espelho. Mas as fake news, assim, elas foram determinantes, penso eu, inclusive no processo eleitoral, pela dimensão que elas atingem. E agora a gente vê uma velocidade imensa que ela consegue efetivar, e a partir daí uma destruição da própria verdade. Então não tem, é uma pós-verdade, de certo, e que a ciência, a cultura, a arte, por si só, como são instrumentos de criação, de ressignificação, de liberdade, elas são absolutamente destruídas, ou alvo de tantas destruições aqui no Brasil, né? Não é à toa que você tem a ciência e a tecnologia atacadas, como estão sendo atacadas, a educação, o Ministério da Educação com a caricatura fascista que nós estamos vencendo, não é uma pessoa, é um personagem, já dizia o De Luca com razão, é um personagem, um caricato. O Ministério dos Direitos Humanos também, com alguém que se apropria da própria estrutura do Ministério para lutar contra a sua função principal, e na cultura também. Nós estamos vencendo isso, seja na Fundação Palmares, na Secretaria Nacional de Cultura. E nesse sentido é muito bom que você esteja estudando as fake news e que a gente possa... Quais seriam os mecanismos já? Para que a gente possa se contrapor a tudo isso. Que ataca tudo que tem consciência crítica e utiliza os instrumentos tecnológicos para poder difundir falsas verdades, eu diria, ou uma pós-verdade, ou coisa que o vale. E como é muito fundamentalista, porque os apoiadores são muito fundamentalistas e não tem pouca capacidade de reflexão e apenas seguem e reproduzem, você tem um processo que determinou as eleições, 2018, sem nenhuma dúvida, né? As eleições presidenciais.
Sim. Você falou aí a palavra pós-verdade. Essa palavra, ela foi adotada como palavra do ano pelo dicionário de Oxford em 2016. É, não é por acaso, não menciono a data por acaso. Foi em 2016 que Donald Trump se elege presidente dos Estados Unidos. Em 2016 inicia-se o processo de saída, o processo decisório da saída do Reino Unido da União Europeia. O Vox começa a emergir na Espanha, que é um partido de extrema-direita. A extrema-direita alemã se organiza também. E em 2016 há o golpe contra Dilma no Brasil. Também é um golpe do qual participaram, claro, partidos de direita no Brasil e de centro-direita, mas que um golpe em que a extrema-direita teve um enorme protagonismo. Então, as fake news, a ascensão da extrema-direita no mundo tem a ver com as fake news. A gente não entende, a gente não vai entender a maneira como a extrema-direita emergiu e triunfou em diferentes países se a gente não examinar o fenômeno das fake news e não entender qual é o ambiente comunicacional que permite que as fake news atuem nas subjetividades, manipulem os medos. Então, as fake news elas são disparadas, é um conteúdo, uma mensagem. Eu uso muito a metáfora da virologia e acho uma metáfora muito pertinente nesse momento de Covid-19, de pandemia, utilizar a metáfora da virologia para tratar das fake news. Porque antes da Covid-19 houve essa pandemia de fake news, né? As fake news ela tem esse caráter viral, elas são disparadas quase sob medida para determinadas pessoas ou determinados grupos de pessoas, para manipular os medos e os preconceitos daquele determinado grupo de pessoas ou determinadas pessoas. Mas como isso é possível? Como é possível dirigir um conteúdo específico a um grupo de pessoas? Simples. Nós fornecemos todos os dias, na nossa interação com as plataformas de comunicação, com as diferentes plataformas de comunicação, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, YouTube, nós, na interação com essas plataformas de comunicação, nós fornecemos dados sobre nós, muitos dados, além dos dados objetivos, CPF, o que a gente dá, a idade, esses dados, além dos nossos dados biométricos para alguns desses aplicativos que operam nessas plataformas de comunicação, nós estamos o tempo inteiro dizendo o que nós gostamos, o que é que nós gostamos na vida, o que apreciamos, com quais pessoas nos relacionamos, que tipo de produtos compramos. Então, há quase um perfil nosso desenhado por essas plataformas. Esses dados foram fornecidos por essas plataformas, foram vendidos por essas plataformas a empresas de mineração de dados, empresas que fazem mineração de dados e são capazes de identificar nessa massa de dados qual é o que a gente pode chamar de zona cinza, as zonas que podem ser atacadas nos processos decisórios, que podem ser manipuladas nos processos decisórios. Então, processos decisórios como as eleições dos Estados Unidos, o Brexit, o acordo de paz na Colômbia, as eleições espanholas e as eleições no Brasil, mais em Mianmar, em outros diferentes lugares, em todos esses processos decisórios, houve a utilização desses dados para disparar news nessa chamada zona cinza de eleitores. Então, foi exatamente utilizando esse recurso que Bolsonaro se elegeu em 2018. Era uma campanha subterrânea. Então, todo o campo progressista, de esquerda, todas as pessoas decentes e mesmo as instituições eleitorais, como o TSE e os TREs, os tribunais regionais, não estavam preparados para esse tipo de campanha que era subterrânea. Era uma campanha que se dava no subterrâneo das mídias sociais, em especial pelo WhatsApp, e uma campanha viral, porque cada fake news, ela pega um elemento da verdade, ela parte de um elemento da verdade, descontextualizado, tirado de seu contexto e reinserido num novo contexto, numa nova narrativa mentirosa. De modo que a fake news, ela produz um todo coerente à pessoa que consome ela. E quando a pessoa recebe a fake news, da mesma maneira que alguém infectado por um vírus infecta outra pessoa se ela tiver contato, a pessoa quando recebe a fake news, ela fica tão afetada pela fake news, a fake news desperta tanto o ódio dela, o medo dela, ou o preconceito, que ela passa adiante para outras tantas pessoas do grupo delas. E aquelas mesmas pessoas, ao receberem, têm o mesmo comportamento. Então ela começa a se propagar numa escala, não numa escala aritmética, numa escala geométrica, ela começa a ser
propagada numa escala geométrica. E, claro, não tem como mensurar. Então, e, sobretudo, assim, no caso das eleições do Brasil, o volume maior de fake news e disparo de fake news aconteceu nas últimas semanas do primeiro turno e depois, durante todo o segundo turno. Então, foi uma surpresa para todo mundo que estava acostumado a um processo decisório baseado numa comunicação do século XX, que é a comunicação de massa. A comunicação de massa é uma comunicação do século XX. A comunicação do século XXI é essa comunicação online, essa nova comunicação que a gente pode chamar de uma comunicação de convergência de mídia, em que todas as mídias convergem num ambiente comunicacional. O campo progressista de esquerda não estava preparado e a direita estava, e a direita não tem escrúpulos, a extrema-direita não tem escrúpulos em manipular e mentir. Você tem escrúpulos em mentir, eu tenho escrúpulos em mentir, eu não minto, você não mente. Mas canalhas, mau caráteres, bandidos, organizações criminosas, mafiosas, da mesma maneira que eles não se importam com a vida humana, eles não se importam com a verdade. Então, eles não tiveram problema nenhum de mentir. E foi dessa maneira que eles se elegeram. Então, em relação, você me pergunta o que fazer, né, Érica? Eu acho que o primeiro é entender. E acho que mesmo tendo sido vítima de fake news, o campo progressista e as esquerdas em especial ainda não pararam para entender corretamente esse fenômeno, né? Entender como se dá do ponto de vista do hardware, ou seja, como se dá do ponto de vista da transmissão, como é que é feita a transmissão, como é elaborada. Então as pessoas não entenderam ainda o esquema do learning machine, para dizer aprendizado de máquina, learn machine, ficar falando esse inglês, mas aprendizado de máquina. As pessoas não entenderam ainda como se dá o aprendizado de máquina, como é que a inteligência artificial aprende e ela começa a produzir perfis falsos com conteúdo que, claro, foi ensinado a ela, mas que ela começa a disparar sozinha. Como se dá o esquema de vigilância dos bots, como é que os bots vigiam determinados perfis e atacam determinados perfis sob o comando de pessoas reais, né, com esse processo, e, sobretudo, como se dá o financiamento desse processo, né? Porque esse processo não é gratuito, é um financiamento. E há muita gente ganhando dinheiro com essa mineração de dados e com o uso dessas inteligências artificiais. Então, eu acho que Fundação Perseu Abramo, Fundação Lauro Campos, para falar de duas fundações de esquerda, por exemplo, ainda não se deram conta do quão é importante a gente entender, ouvir, fazer seminários sobre esses processos, ouvir os especialistas desse processo, né? Tem um rapaz aí da Universidade de Brasília, o Diego Aguilera, tem o David Nemer aqui nos Estados Unidos, Manuela W, outras tantas pessoas. Tem um outro na Espanha que trabalha, que é o maior especialista europeu em desinformação. Ou seja, é preciso ouvir essas pessoas. A gente precisa entender esse processo para a gente, a partir daí, começar a desenvolver antídotos, né? Antídotos que não só são antídotos comunicacionais, mas antídotos também do ponto de vista jurídico, ou seja, como é que as instituições jurídicas e o próprio direito se transforma, se modifica e evolui para dar conta dos processos comunicacionais da contemporaneidade, né? E da velocidade desses processos. Ou seja, a própria malha legislativa tem que mudar e as instituições analógicas que encarnam a justiça precisam entender como funciona esse processo para agir contra eles, né? Para criar cinturões e proteções contra eles. E isso ainda não há, né? Não há no Estado brasileiro, porque hoje o Estado brasileiro está sob um governo de fake news, um governo de mentiras, um governo de mentirosos, de mistificadores, um governo de bandidos, né? Então, o Estado não tem interesse em fazer isso e a oposição ela está, de certa forma, encurralada nesse momento. Mas é preciso que a gente entenda para a gente pensar essas soluções. As soluções que não sejam não só em termos de comunicação, ou seja, em termos de segurança digital, de comunicação, né? Como é que a gente vai fazer um curso de segurança digital para que as pessoas assegurem que seus celulares e perfis não vão ceder seus dados com facilidade e não estarão abertos à infecção de perfis robôs, né? Ser infectados por perfis robôs. Então, esse nível de segurança digital. Depois, o nível de comunicação, ou seja, como é que a gente formula mensagens de comunicação que sirvam como vacina, que sirvam como antítese. Como é que a gente pode vacinar os sistemas de comunicação contra o ataque desses vírus de consciência que são as fake news, né? Entender esses processos. Há uma tecnologia que no Brasil é utilizado por um rapaz chamado Bruno Sartori, ele tem feito um enorme serviço
eu diria, a sociedade brasileira, porque ele tem utilizado a técnica de deepfake como humor, como instrumento de humor, para expor o ridículo político no Brasil. E isso é muito bom, porque ao fazer isso, ele está expondo a tecnologia, o tipo de manipulação que a tecnologia faz, só que usando não para mentir, né, mas usando para fim de humor. E isso acaba educando as pessoas, porque essa tecnologia, que ficou conhecida como deepfake, ela vai ser utilizada nas próximas eleições, que é a manipulação de vídeos, né? E às vezes manipulação de vídeo quase em tempo real. A inteligência artificial capta elementos do rosto, pontos do rosto, do seu rosto, por exemplo, e depois alguém grava com esses pontos um outro discurso que não é o seu. Mas para muita gente que frequenta o ambiente comunicacional, fica fácil identificar que se trata de um vídeo mentiroso. Mas para muita gente, para a grande maioria dos brasileiros que caiu, por exemplo, na mamadeira de piroca, nessa fake news, para essas pessoas vai ser muito fácil acreditar nessa nova mentira que vem aí, nessa nova técnica de mentir. Então, é fundamental que os partidos entendam o que está acontecendo e promovam seminários para entender isso. Não é admissível que depois de atacado pelas fake news, PT, PSOL, PCdoB, PDT continuem se comportando como se o mundo fosse como era antes. E não é. É hora desses partidos entenderem que eles foram inseridos, que eles entraram no século XXI para valer. E aí, se eles não se comportarem como se estivessem no século XXI, eles vão desaparecer, vão ser atacados duramente mesmo. Não pode pegar uma estrutura, achar que uma estrutura do século XX, inclusive uma estrutura burocrática, vai funcionar no século XXI com a nova tecnologia. Então, eu acho que o mais importante desse momento agora, Érica, é entender esses processos para que a gente possa, daqui a alguns anos, começar a reverter isso. E assim, você falava de duas coisas, mas primeiro eles constroem o medo, a cultura do medo, né? E depois manipulam a cultura do medo. Segundo, eles constroem também uma cultura de ódio que também é originada pelo próprio medo. Porque o medo ele Sim, possibilita saídas autoritárias. Eles sim, desconstroem a política, que aí foi feito de uma forma bem analógica, eu diria, a desconstrução da política, permanente, permanente, permanente. Aí depois ele captura essa desconstrução da política para se vestir da antipolítica velha e reafirmar os princípios da velha política. E agora nós estamos na Câmara, no Congresso, a CPI das fake news. E se está descobrindo que são recursos públicos que movimentam essa profusão de mentiras. E uma coisa que eu percebo já nessa última legislatura, nessa legislatura atual, é que teve muita gente que foi eleito que ninguém sabia que existia. Ninguém sabia que sim. existia. Então, pessoas que não estavam nos debates, não tinham vida política, ou qualquer que sejam as propostas que defendessem, mas não tinham vida política concreta, real, relação com as pessoas, com a população, enfim, e que simplesmente surgiram. E surgiram nessa esteira das redes sociais e com um discurso de ódio que não sustenta o mandato. Né? Não sustenta. Né? Então, assim, não sustenta o mandato, mas provoca muitos males para a sociedade. A sociedade fica muito machucada com essa onda de ódio. Então, portanto, eu acho que você tem razão. Então, conhecer o processo para ver como é que a gente constrói os mecanismos. E, ao mesmo tempo, isso também acontece, penso eu, não sei o que você acha, porque nós temos uma sociedade que tem pouca vida política também, não é? Porque o ataque, as fake news, elas vêm junto com o ataque à ciência, com o ataque à cultura, com o ataque à educação, ou seja, com a destruição dos instrumentos que possibilitam uma consciência crítica maior, para inclusive haver um discernimento. E um outro que eu acho, então, queria que você comentasse sobre isso, é o poder do fundamentalismo religioso também. O fundamentalismo Sim. religioso, muitas vezes os fake news, eles não saem pelas redes sociais, né? As notícias falsas, elas vêm sendo proferidas, não é? Com as teologias das prosperidades, com não reflita, não pense, me siga, que eu te levo para o paraíso. Ou seja, se aproveitam dos vazios construídos por eles mesmos na ausência de consciência crítica. Por isso o ataque tão grande à ciência e à tecnologia, que eles se utilizam de forma, eu diria, criminosa, essa tecnologia, mas o ataque ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, enfim, da socialização desses instrumentos, da cultura e da arte também.
É o que nós estamos vivenciando no Brasil. E aí eu queria um pouco que... As pessoas estão comentando muito, algumas estão dizendo que estão emocionadas de lhe ver, isso é muito bom. E dizer que eu também me sinto muito bem em lhe ver e conversar com você. E aí, e dizendo que... Como é que faz nesse quadro com relação a isso? Porque nós estamos vendo um governo que é genocida mesmo. É literalmente Sim, genocida. Mas é genocida sim, também das ideias, genocida do afeto, genocida da consciência crítica, enfim, tem um genocídio simbólico também. Então, assim, sim. nesse quadro, como é que você avalia isso e o que você acha que, por onde a gente segue, né? Alguns estão dizendo também o seguinte, é preciso unificar a esquerda, é preciso unificar a esquerda. Alguns comentários nesse sentido, né? Mas comentários com muita alegria e muita saudação a você. Massa, Érica. Vamos começar por aí, então. Olha, para mim, essa exortação de vamos unificar a esquerda, para mim, ela não é para mim que ela tem que ser dirigida, porque eu sempre fui uma pessoa com uma postura muito de ponte de união, né? A prova disso é a quantidade de projetos que eu apresentei em parceria com você, Érica Cocai, que não era do meu partido. Na verdade, você é a minha grande interlocutora no primeiro mandato, você foi a minha grande interlocutora na Câmara. Não foram os deputados do meu mandato, do meu partido, porque cada um deles tinha sua própria agenda, uma agenda da esquerda tradicional, e essa agenda da esquerda tradicional é uma agenda que exclui a agenda que para mim era a agenda do século XXI, que para você também era a agenda do século XXI, que é essa agenda interseccional. A gente está preocupado, tanto eu quanto você, estávamos preocupados com justiça social, mas estávamos preocupados também com liberdades individuais e com crise ambiental. Então, a gente já tinha esse diálogo na Câmara. Eu já tinha um excelente diálogo com as mulheres do PCdoB, todas elas. Com a Jo Moraes, com a Perpétua Almeida, com a Manuela Dávila, com Jandira Fegali, com a Alice Portugal, toda a bancada feminina do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. Eu tinha um excelente diálogo. Eu sempre tive uma postura, você sabe disso, o quanto os deputados todos da esquerda gostavam de mim e o quanto eu paguei um preço dentro do meu próprio partido por essa postura sempre de diálogo, né, e de abertura. Portanto, eu concordo com as pessoas, faz-se urgente uma união das esquerdas, faz-se urgente um campo de diálogo, mas um campo de diálogo mesmo, não preocupado com os projetos individuais ou partidários de poder, com as ambições pessoais ou as ambições partidárias, mas um diálogo preocupado com o Brasil, com o povo brasileiro de verdade. E aqui eu estou falando sem nenhum populismo, não. Eu acho que é possível, sim, que os partidos de esquerda travem um diálogo pensando no Brasil, no futuro da democracia e no futuro das pessoas. E, para isso, figuras importantes da esquerda, respeitáveis, como Ciro Gomes, precisa, eu tenho muito respeito por Ciro, eu gosto do Ciro, né? Eu gosto do Ciro, mas o fato de gostar do Ciro não vai me impedir de tecer essa crítica para ele. Ou seja, figuras como ele têm que conter a sua verborragia, têm que conter a sua disposição de criar cisânia, tem que deixar de lado a sua vaidade pessoal nesse momento. É fundamental. Assim, hoje eu acho que não, o diálogo na esquerda não acontece muito em função de Ciro Gomes e do PDT, de certa forma. Não de todo o PDT, mas em função dele, do antipetismo dele, do ressentimento pessoal que ele tem em relação a Lula, né? Ele tem um problema pessoal com Lula que é quase psicanalítico, que eu acho que ele deveria tratar em outro ambiente que não fosse no ambiente político. É necessário que o PT, o Partido dos Trabalhadores, embora seja o maior partido de esquerda da América Latina, também abra mão do hegemonismo, né? Quer dizer, não é hora do PT protagonizar. O PT tem que participar, ou seja, não há enfrentamento ao fascismo, não há, como dizer, conciliação entre as esquerdas sem o PT. O PT é fundamental que o PT participe, o PT é peça-chave. Não vamos enfrentar o fascismo e retomar a democracia sem o PT. Mas isso não quer dizer que o candidato proposto tenha que ser do PT. Então, é hora dos partidos terem um pouco mais de responsabilidade com o povo brasileiro, com a nação, com o Estado-nação, ter um pouco de mais de responsabilidade com a democracia, com o futuro da democracia e, portanto, uma responsabilidade com o próprio mundo, não é só com o Brasil. Eu vejo que tem pessoas nos partidos de esquerda, e aí inclui o próprio partido que eu ainda sou filiado, que é o PSOL, pessoas preocupadas com a disputa do aparato partidário. Nesse momento, com 16 mil mortos e com a perspectiva de muito mais mortos ainda, as pessoas estão de fato preocupadas com as disputas internas do partido. As pessoas estão de fato colocando candidaturas
pré-candidaturas a prefeito para minar candidaturas de candidatos que têm muito mais chances no processo eleitoral? Onde é que as pessoas estão? Em que mundo elas estão mesmo para ficar preocupadas com essas coisas pequenas? Então, eu sou, de fato, a favor de um diálogo mesmo. Eu acho que esse diálogo tem que ser construído, mas ele não pode prescindir do PT. Ele tem que contar com pessoas generosas. E aí vocês, mulheres, Érica, têm que conduzir esse processo. Sabe, eu acho que tem que ter um protagonismo mais de vocês, das mulheres do PSOL, das mulheres do PT, das mulheres do PCdoB. É o momento da gente ouvir as feministas. Quer dizer, o feminismo nunca teve tanta razão e precisa ser ouvido quanto agora. Então, talvez sejam vocês, a Gleice Hoffmann, a Luciana Boatê, a Luísa Erundina, as mulheres devem tomar a frente e conduzir esse processo e abrir esse diálogo. Se os homens não querem fazer isso, se os homens estão preocupados em botar o pau na mesa e medir o tamanho do seu pau, se eles vão ficar nessa medição de falo, vocês, mulheres, tomem a cena. Tomem a cena nesse diálogo. A Dilma, você, a Manuela, a Benedita, a Jandira Fegali, a Luciana Boatê, a Tatiana Roque, a Mônica Francisco, Talíria Petroni. Por favor, estabeleçam um diálogo dentro da bancada feminina e dentro desse âmbito. As mulheres precisam conduzir esse processo. E as mulheres precisam conduzir esse processo até por uma justiça em relação ao ele não. Porque o ele não foi o movimento mais significativo feito contra Bolsonaro e que foi duramente atacado por fake news. Né? O ele não foi um movimento destruído por fake news. A prova de que as fake news não atacam só indivíduos, instituições, autoridades da República. Eles atacam também movimentos sociais, atacam campos. As fake news atacaram o campo da cultura. A gente sabe o que o MBL vem para a rua, na rua, Revoltados Online, todos esses grupos, essas milícias, essas organizações mafiosas de extrema-direita, o quanto elas, financiadas, sabe-se lá por quem, mas a gente suspeita de onde vem esse recurso. Hoje a gente sabe, a gente tem não só suspeita, mas nós temos indícios muito fortes de onde vem o recurso. Essas organizações, essas máfias de extrema-direita, difamaram o campo da cultura, difamaram o campo da ciência e da tecnologia através do ataque às universidades. Quer dizer, essa gente fez ataques e as fake news atacam, então, pessoas, movimentos sociais e campos. O Ele Não foi um movimento atacado duramente por fake news, mas foi o único movimento significativo feito contra Bolsonaro no país. Então, as mulheres tiveram protagonismo no Ele Não, elas têm que voltar a ter esse protagonismo no diálogo entre as esquerdas. Eu acho importante dizer isso no dia 17 de maio, que é o Dia Nacional e Internacional de Combate à LGBTfobia, porque essa luta é nossa. É nossa, é de vocês, mulheres cisgênero, transgêneras, mulheres transgênero, é de nós, homens cisgênero, homens transgênero, e é de nós, gays, lésbicas, bissexuais, travestis. Essa luta é nossa. Nós temos que assumir esse protagonismo em criar o campo de diálogo agora, porque o que está em jogo no Brasil não são só as mortes de Covid-19, que já são alarmantes. O que está em jogo são as mortes também depois que vai vir com a crise econômica, que vai se agravar profundamente. Sabe? Então, quanto mais a gente vencer o isolamento, quanto mais a gente vencer a Covid através do isolamento, estendendo o isolamento a mais pessoas, assegurando que mais pessoas fiquem confinadas nesse momento, achatando a curva da transmissão, diminuindo as mortes, mais rápido a gente vai voltar para recuperar a economia. Então, se a gente não fizer isso, a crise econômica ainda vai se aprofundar mais e vai levar a um quadro de instabilidade social que põe vulneráveis as pessoas que já são vulneráveis. Ou seja, a Covid-19 ela é grave, mas o ambiente que ela vai construir, se ela não for enfrentada como deve, o ambiente que ela vai construir é um ambiente ainda mais perigoso para quem historicamente sempre foi vítima de violência no Brasil. Né? E aí estamos nós, mulheres e pessoas LGBTs. Então, eu digo isso sobre a primeira pergunta que você fez. Como eu disse, né, a gente não pode esquecer que as fake news, elas emergem com força, elas se tornam uma pandemia a partir de 2016. Elas foram utilizadas pelos partidos e grupos de extrema-direita, e nós sabemos que os partidos e grupos de extrema-direita quase sempre atuam. Quase sempre a gente chama a atuação desses partidos de fascismo, né? A partir da experiência da Itália, todos os movimentos semelhantes àquele que evocam um passado mítico, mentiroso do Estado-nação, que cai nesse patriotismo caricato, que elege inimigos e mobiliza os ódios, os preconceitos,
nós sabemos que nós damos o nome a isso de fascismo, né? Sobretudo quando isso vem acompanhado da constituição de milícias armadas, ou seja, do uso das armas para intimidar, para matar e tal. Então, o que está acontecendo no Brasil é isso que aconteceu em outras partes do mundo. A lógica fascista tem a ver com a lógica das seitas, né? O fascismo sempre nasce de seitas. Nas seitas, o elemento dogmático é importante. Você não questiona o dogma, né? O dogma é tido como uma verdade absoluta e você não questiona. Então, por isso que o fascismo é contrário à ciência, porque a ciência questiona os dogmas. A ciência questiona as verdades religiosas para apresentar a realidade. Então, por isso o fascismo é contrário à ciência, e por isso o fascismo se constrói para alienar as pessoas, para encerrar as pessoas em espaços em que elas não tenham contato com outras informações. Então, as igrejas neopentecostais, elas são os nódulos analógicos da rede, do ecossistema de fake news no Brasil. As pessoas que frequentam as seitas neopentecostais, elas já estão, de certa forma, limitadas fisicamente no mundo analógico, elas estão limitadas já pelas igrejas, pelos espaços da igreja. E depois elas são limitadas pelas bolhas virtuais construídas nas mídias sociais, pelas mídias sociais. Então, é um duplo confinamento. Um confinamento analógico, que se dá nas igrejas, onde elas são manipuladas por pastores, por picaretas, charlatães, mistificadores, mentirosos, e depois elas são manipuladas nas bolhas algorítmicas, né? Nos espaços virtuais construídos por essa mineração de dados. Então, perceba, fica quase intransponível, essa bolha fica quase intransponível, fica difícil a gente levar a verdade para elas. E elas quase sempre acreditam de uma maneira dogmática nas mentiras que lhes são contadas. E as mentiras, como eu disse no início, elas não são, elas formam um todo coerente no olhar dessas pessoas, sabe? Com isso eu quero dizer que os bolsonaristas e todos esses evangélicos neopentecostais que constituem esse ecossistema bolsonarista, eles não enxergam o mundo como a gente enxerga, porque a percepção deles foi alterada por um vírus de consciência, por vírus de consciência que são as fake news, né? Vírus que vão mudando a percepção de mundo, manipulando o ódio, o medo deles. Nessa manipulação do ódio e do medo, a homofobia teve uma centralidade, você sabe disso. Você comentou a frase que eu lhe disse no cafezinho da Câmara sobre Eduardo Cunha, mas eu lhe disse aquilo baseado na profunda experiência que eu já estava, naquele momento, tendo com essas forças políticas fascistas de extrema-direita. Eu já era o alvo delas. Eu já estava praticamente sozinho, enfrentando elas e enfrentando a estratégia delas de destruição de reputação. Eu sabia que Eduardo Cunha era o que amalgamava, né? Ele era o catalisador das forças políticas que ficou conhecida pela imprensa, pelo jornalismo de referência, como o baixo clero da Câmara. O baixo clero da Câmara, esse rebotalho de picaretas, de corruptos, de milicianos, de bandidos, de mafiosos, esse conjunto de pessoas que também passou a ser designada durante um tempo de bancada BBB, a bancada do boi, da bala e da Bíblia. Eu sabia que essas pessoas foram, com a eleição de Cunha, essas pessoas seriam catalisadas, amalgamadas, articuladas num projeto político de poder muito claro, porque Eduardo Cunha era, entre eles, o cara que pensava. E uma vez que sendo ele o cara que pensava, ele era capaz dessa articulação. Então, Cunha não só articula essas forças políticas, que de certa forma não estavam tão articuladas antes da emergência, não estavam articuladas, ele articula, ele perpetra o golpe junto com essas forças, porque o Cunha é a ponte entre a direita tradicional, que tem um óleo de peroba, que tem um verniz na cara, né? Tipo Aécio Neves, tipo esse Paulo Marinho, esse empresário que fez denúncias sérias agora, hoje, a Mônica Bergamo, contra Bolsonaro. Ou seja, tem essa direita com óleo de peroba na cara, na sua cara de pau. Quem fez a articulação entre essa direita e as forças criminosas, os grupos criminosos, as máfias, as milícias, os representantes dessas forças, das igrejas neopentecostais. Então, ele é mal de 2016. E essas forças que dão o golpe em 2016, elas voltam a se articular, elas se mantêm articuladas e elas permanecem em funcionamento com vistas em 2018, ou seja, em eleger alguém em 2018.
Como elas não tinham ninguém da direita capaz de representar esses múltiplos interesses, porque eram múltiplos interesses, eles acabaram aceitando, né, fazer campanha para Bolsonaro. E todos eles fizeram campanha para Bolsonaro. Todos eles fizeram. Inclusive a Rede Globo fez campanha indireta para Bolsonaro. Porque Bolsonaro, no dia com William Bonner, Bolsonaro usou nesse dia uma mentira. A fake news do kit gay, e ele não foi desmentido na bancada do Jornal Nacional. O kit gay é uma mentira fabricada em 2011, Érica. Você sabe disso, porque você estava lá do meu lado. Sim. Você também foi vítima dessa fake news. Certo? Eu era chamado de o pai das fake news, ou de o pai do kit gay. Do kit gay. E você era considerada a mãe do kit gay, né? Então, essa mentira foi feita em 2011 e depois ela foi recuperada com força em 2018. E ele mentiu na bancada do Jornal Nacional com o William Bonner ali do lado, com toda a equipe do Jornal Nacional ali trabalhando. Será que não tinha ninguém que pudesse dizer a Bonner, no ponto eletrônico dele, dizer Bonner, desmente agora o candidato, desmascara ele para o Brasil, não existe kit gay, nunca houve kit gay. Bonner não fez isso. Bonner não fez isso. Nenhum deles fez isso, né? Hoje, alguém estava falando, por exemplo, do acampamento fake da milícia bolsonarista no DF, um acampamento chamado Os 300 de Bolsonaro, um acampamento fake porque as barracas estão vazias. Eu queria lembrar para as pessoas que o MBL fez isso em 2016. O MBL fez um acampamento falso na frente do Congresso Nacional, mesmo havendo no regimento interno uma cláusula que proibia acampamento no gramado do Congresso Nacional por razões arquitetônicas e de patrimônio histórico e cultural. Mesmo havendo isso no regimento interno, Eduardo Cunha simplesmente passou por cima do regimento interno e autorizou o MBL a fazer um acampamento falso, de barracas falsas igualmente, e de dentro desse acampamento do MBL foram feitos disparos contra a Marcha das Mulheres Negras na explanação dos ministérios. Ou seja, houve um caminho pavimentado até Bolsonaro chegar aí. E é fundamental que a gente lembre disso, Érica. É fundamental que a gente recupere essa memória para a gente não deixar que escroques como os do MBL ou uma escroque como a Joyce Helstmann se cacife nesse momento por ter abandonado o barco do bolsonarismo. Esse barco que é, desde o início, um barco que inclui organizações criminosas. Com certeza. E eu lembro que foi a própria Marcha das Mulheres que se impôs, inclusive, eles tentaram atacar a Marcha das Mulheres Negras, e foi a Marcha das Mulheres que acabou por se impor e fazer com que eles não tivessem mais como continuar ali, a luta Exato. E a força das mulheres. Agora, uma coisa que eu percebo, a gente já está caminhando para fechar, mas assim, uma coisa que eu percebo é que eles... Você não quer, caso caia essa, a gente continua mais um pouco? No outra live, caso essa caia, você abre outra e a gente faz mais um pouco para as pessoas, porque como as pessoas estão acompanhando, talvez elas queiram. E a gente não abriu espaço para as perguntas. Então, talvez, terminando essa, se você puder, claro. Se você não puder, a gente encerra aqui. Mas você que decide. Tá. Você está propondo que a gente encerre essa, que levante os comentários e que retorne depois. De novo, aí você abre novamente uma outra live, eu entro de novo e as pessoas voltam porque tem muitos comentários para. Eu imagino que devem ter muitas perguntas. E a gente não fez perguntas, né? Vamos fazer isso, vamos fazer o seguinte, a gente vai encerra essa e eu pego os comentários que foram colocados e a gente retorna daqui a 5 minutos. Eu acho ou que... menos. sequência mesmo, porque para as pessoas não saírem, porque eu vejo que elas estão participando e seria bacana que elas... Ou que a gente estenda essa conversa. Gente encerra e começa em seguida. Tá. Faltam quantos minutos? Faltam quantos minutos? Você sabe? Falta... Não, a gente pode continuar. Vamos continuar, então. Não é isso, a gente continua. Quando faltar 1 minuto, mais ou menos, você me fala para a gente encerrar essa e começar outra. Não, vamos continuar com essa. Até mais tempo. Pode Até ser? cair. Até cair, claro, pode. Tá. Então, vamos lá. Então, assim, o que eu percebo também, Jean, é que havia um ataque antes do golpe, eles buscavam fazer com que o legislativo tivesse uma série de atribuições do executivo. Essa foi a PEC
para homologar terras indígenas a partir do legislativo, a discussão que eles faziam do ativismo judicial, que era preciso, então, trazer uma agenda em contraposição aos avanços, particularmente da luta LGBT, LGBTIQ+, enfim, no Supremo Tribunal. Então, assim, eles centravam no legislativo com essa articulação que você foi muito feliz ao dizer. Articulou os diversos fundamentalismos da bancada BBB, mas também articulou, fez a ponte entre o que seria o baixo clero e também a direita mais tradicional, que não conseguiu impor seu candidato em 2018 e que teve, de certa forma, que aturar Bolsonaro, achando que podia pôr chip no fascismo. A Dilma falou uma coisa que eu acho que ela tem razão, que assim, não se põe chip, fascismo não aceita chip. Até porque o Bolsonaro não é controlável, porque ele precisa manter o discurso de ódio, que foi o que o elegeu e o que fez com que ele se tornasse o candidato da própria direita. Então ele vai manter esse discurso do ódio, até porque os fascistas que negam a própria ciência, como você já disse, de forma muito correta, muito perfeita, mas ele também precisa sempre de inimigos imaginários. Ele tem que construir seus heróis imaginários e seus inimigos imaginários para que ele possa continuar discutindo e construindo as estruturas do próprio ódio. Então, assim, houve um deslocamento, eu acho. No momento em que eles assumem, depois do golpe, a FUNAI, e dizem assim, na FUNAI, não, agora não homologamos mais, não precisamos mais de uma PEC para transformar a homologação para colocar a homologação de terras indígenas sobre o poder do legislativo, porque agora nós temos o executivo. Então, eles vão desconstruir. Então, o legislativo ele perde um pouco a função, eu diria, no que diz respeito à desconstrução de direitos, porque eles exercem esse movimento através do próprio executivo. É o que nós estamos vendo no Ministério da Educação. Nós estamos vendo isso de Regina Duarte dizer que não vai desenterrar mortos e cantar os hinos da ditadura, é um pouco essa expressão. Ou você ter alguém que diz que mulher tem que vestir rosa e homem tem que vestir azul e tal, no Ministério dos Direitos Humanos e da Defesa dos Direitos das Mulheres. Então, eles se apossam do Executivo e, pelo Executivo, eles vão desconstruindo. E no processo, eu queria um pouco que você comentasse sobre isso, de muito isolamento, que eles buscam nos isolar. Eles arrancam os conselhos que foram construções de participação popular, eles ou mutilam os conselhos, ou extinguem os conselhos, inclusive da diversidade, das políticas LGBT, que foi desconstruído. Ao mesmo tempo, agora vamos perder a Procuradoria de Defesa dos Direitos do Consumidor, a procuradora Débora Duprat, que sai agora em maio, e que eles vão se apossam do Ministério Público, da Sexta Câmara, dos espaços que havia para a construção de direitos, e vão no processo de isolamento. Por isso eu penso assim, que é importante que nós possamos seguir na perspectiva de entender a função das mídias, da nova tecnologia, ao mesmo tempo aprofundar o nível de organização da própria sociedade, enfim, para que ela possa se colocar em movimento, e também as denúncias e as pressões internacionais, porque é preciso romper o isolamento que eles buscam nos impor. É óbvio que agora, com a pandemia, eles têm um pouco que abandonar o austericídio, embora não abandonem de fato, porque buscam introduzir a pauta de ajuste fiscal durante a própria pandemia e, ao mesmo tempo, o que a Câmara faz para auxílio emergencial, para segurar isolamento, não sai. O apoio aos estados e municípios não saiu até agora. Tem um mês que saiu, que foi aprovado na Câmara e não saiu até agora. E a segunda parcela do auxílio emergencial também está com 15 dias ou mais do que isso em atraso, e eles vão, então, asfixiando e não abandonando a sua agenda, mas eles não podem impô-la na sua globalidade, no momento que fica claro que o Estado é fundamental para assegurar o bem-estar. Então, neste quadro de isolamento, um pouco, acho que isso é importante, isso que você está falando, acho que realmente a gente está bem atrás do que eles já construíram de fake news. Eu fico muito impressionada, eu vou repetir isso, mas assim, tem pessoas que foram eleitas que eu nunca nem vi na vida. E elas tinham um trabalho nas redes sociais, tudo pautado no ódio, nos fake news. Eles inventaram o kit gay, mas também ideologia de gênero, que é uma forma de manter o preconceito e a discriminação sem dizer que estão mantendo, vai dizer que é uma luta ideológica e não uma luta, em verdade,
contra os direitos da forma mais crua. E nós vamos, então, enfrentando isso. A pandemia, ela rompe um pouco esse processo, mas é preciso que a gente coloque a nossa agenda nesse período, a agenda do Estado, a agenda da nova política tributária, de taxar grandes fortunas e tal, enfim, e que a gente possa estabelecer um diálogo com a dor da população, porque a população está sofrendo muito. O Brasil, acho que está de joelhos, eu acho. As pessoas de joelhos chorando por uma UTI, por um respirador. As pessoas de joelhos chorando para manter... Teve um empresário que obrigou as pessoas a ficarem de joelhos para implorar, para romper o isolamento social, para que elas possam voltar a trabalhar. E você foi muito feliz. Quanto maior o isolamento social, mais cedo você sai da crise e mais cedo você recupera a própria economia. E é preciso que o Estado hoje ele possa assegurar essas condições. Então, como é que você vê esse processo? Olha, Érica, o governo Bolsonaro, ele não só está prejudicando, digamos assim, uma conquista do parlamento, que foi a renda emergencial, né, no momento de pandemia, e com a necessidade de que mais pessoas fiquem em isolamento social, fiquem em confinamento, o Congresso Nacional aprovou a renda emergencial, ou seja, garantir R$ 600 para as famílias que mais precisam. O governo Bolsonaro não só está impedindo o pagamento desse benefício aprovado pelo parlamento, como ele está criando uma mentira, uma propaganda. Podia me dar uma propaganda pró-Bolsonaro dizendo que essa é uma iniciativa do governo Bolsonaro. Ou seja, não é uma iniciativa do governo Bolsonaro, é uma iniciativa do Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprovou isso. Bom, é verdade, a Covid-19, ela, não só no Brasil, mas em todo o mundo, ela nasce como resultado, como eu disse, a Covid-19 ela é resultado dos fluxos de pessoas e mercadorias da globalização, né, da globalização da economia. Ela é resultado das aproximações de populações entre si, de populações humanas e outras espécies por causa das mudanças climáticas, né? Ela é resultado de todos os fluxos migratórios que aconteceram em função de guerras e outras razões. E ela também é resultado de uma pandemia de fake news. Então, a Covid-19 surge como resultado disso tudo e frustra as políticas neoliberais. Porque, diante de uma pandemia, todo o sistema privado de saúde joga no Estado a responsabilidade de conter a pandemia. E o sistema privado de saúde atende a quem paga. E olhe lá, atende a quem paga plano de saúde. Quem não tem, está desassistido. Então, a Covid-19 pegou as políticas neoliberais, esse lero-lero, essa tagarelice, essa canalice tagarelada pelos canalhas de que o Estado deve ser mínimo. A Covid-19 pega esse discurso de calça curtas e prova que que essa política ela é desumana, né? Ela é uma desumana. Então, a partir daí, os estados começam a refazer, inclusive, a sua agenda econômica, passa a rever a aplicação do orçamento, né? Para onde é que a gente vai aplicar os recursos nesse momento de pandemia? Como é que nós vamos utilizar os recursos do Estado? De que maneira a gente pode, inclusive, endividar os estados para ajudar as pessoas nesse momento? Para ajudar pequenos empresários, profissionais autônomos, para garantir uma renda básica emergencial que permita que as pessoas fiquem em casa. Ou seja, toda uma política neoliberal começa a ser desmontada em outras partes do mundo como a única resposta possível para reduzir o número de mortos. No Brasil, isso não acontece. Ou seja, a Covid-19 interrompe o processo de implementação da política neoliberal, mas não interrompe como um todo. E não interrompe como um todo porque Bolsonaro e seu governo se comportam como um governo genocida. Ou seja, Bolsonaro quer que os mais pobres morram. Bolsonaro quer que os mais velhos morram. Para Bolsonaro, uma pessoa pobre não tem valor. Então, uma pessoa pobre que morra de Covid hoje vai ser substituída por uma pessoa pobre amanhã. É dessa maneira que ele pensa. É dessa maneira que ele age. Ou seja, quando ele e os empresários vão ao Supremo Tribunal Federal e dizem que os CNPJs estão morrendo, é porque eles dão mais importância aos CNPJs do que aos CPFs. Porque na cabeça deles, CPF tem demais. Há muito pobre como CPF. Então, na cabeça deles, os pobres podem morrer. Ou como o empresário daquela empresa de investimentos, a XP, que disse que, olha, a pandemia já foi controlada, a curva já foi achatada na classe A.
Ou seja, entre os brancos, entre os ricos, entre os muito ricos, entre a classe média, entre os brancos de classe média, a curva já foi achatada. Ou seja, se foi achatada aí, os pobres que morram, os pretos que morram, os gays pobres, as lésbicas pobres, travestis pobres que morram, os povos indígenas. Gente, daqui a 1 minuto vai acabar e a gente volta de novo, só para te Então tá. avisar. Mas continue, continue. Então, então é isso. Esse governo ele foi pego pela Covid, mas o governo tem uma postura deliberadamente genocida. Ele tem uma postura deliberadamente criminosa, maligna. Então, ao contrário de outros governos em outras partes do mundo que foram tomados de surpresa e reviram suas posições, o governo brasileiro não. Ele segue maligno, ele segue na sua malignidade, no seu sadismo, ali implementando essas políticas. Então, vamos terminar e voltamos. Vamos terminar e a gente volta logo. Tá bom. Beijo. Até mais. Então, aí a gente vai continuar. Está sendo uma boa conversa, eu acho, e com vários encaminhamentos. Primeiro, essa coisa que o Jean fala, eu acho que é correta. A gente tem que entender o fenômeno que está acontecendo na comunicação das fake news. Entender, porque realmente nós vimos uma coisa subterrânea que não era perceptível e que de repente ela rompeu. Também não era perceptível, eu acho, o nível de ódio que estava sendo construído nos subterrâneos da própria democracia. Então, não tinha esse nível de percepção. E quando o golpe que se abriu, que se rompeu, o que estava sendo contido por uma democracia ainda em construção, houve tudo isso que nós estamos dizendo. Então, Jean, eu estou falando que é importante a gente começar por onde você falou, da gente entender esse fenômeno, porque é um processo que foi muito subterrâneo, ele não foi percebido, e um pouco assim, a democracia ainda em construção, ela continha um nível de lógica fascista, de ódio, que quando se destampa é como nem uma água rompendo um dique. Aí ele vem com muita profusão e ele se coloca na nossa frente e de certa forma, nos surpreende. Porque essa bancada que foi eleita é uma bancada do ódio, uma bancada que foi eleita porque alguém quebrou a placa da Marielle ou porque disse que era preciso acabar com os petistas em função... Enfim, é toda uma discussão que muito desigual, inclusive, porque como ela não era nítida e como não houve debate nessa campanha, não houve, Bolsonaro não foi nenhum debate para dizer o que ele defendia para a economia, para a educação e tal, enfim. Então, ela foi construída só nesse sentimento. Um sentimento lidando com os imaginários, lidando muito com uma campanha de muitos gestos, onde os rostos não existiam, mas existiam as máscaras que foram feitas. Então, nós estamos vivenciando esse processo. Mas apenas para te passar alguns questionamentos, assim, o Fernandes que diz, eles dizem que fake news é liberdade de expressão, e quer que você um pouco comente isso da liberdade. Eles tentam dizer que tem que ter a liberdade de se expressar, como tem que ter, dizem também que tem que ter a liberdade de se armar, enfim, essa construção que eles fazem. E aí o Franklin te pergunta, é impeachment ou eleição em 2022? Eu estou apenas sintetizando algumas perguntas, mas tem várias contribuições. E as pessoas muito perguntando, muito impressionada com o nível de perigo que nós sofremos, não é? O nível de ataques que estão sendo percebidos agora, porque, como você disse, eles se davam nos subterrâneos, de forma não visível, e agora surgem já construídos, já sedimentados, enfim. E aqui muitas pessoas que perguntam, inclusive a Esté, o que pode ser feito para enfrentar tudo isso que está dado. Uma coisa, você já disse, é um pouco a gente entender o que está acontecendo, se debruçar sobre isso. Marx dizia que o mundo já foi... Filósofos interpretaram o mundo, agora temos que transformá-lo. Eu acho que a gente tem que transformá-lo, mas a gente precisa de interpretá-lo, porque eles estão sobre novos paradigmas, com várias sinalizações e vários sintomas nesse sentido. Então, essas são algumas das perguntas e muitas manifestações de carinho, muitas manifestações de alegria com a sua presença e com a lucidez da sua própria fala, que, aliás, é uma característica sua, né? Muita lucidez, Obrigado. muita profundidade, muita poesia também, né? Obrigado. Então, fala sobre isso, essas coisas que aqui foram comentadas. Sabe uma coisa que eu acho curiosa? Há uma certa passatez
porta-vozes, os das uma certa disfarçatez. As figuras que mais atentam contra a liberdade de expressão, as que mais atacam jornalistas, inclusive assassinando jornalistas ao longo da história, sabemos. Vamos para o caso do Brasil, do Herzog, que foi assassinado, Vladimir Herzog, jornalista da comunidade judaica, que foi assassinado, né, nos porões, sob a tutela do Estado, nos porões da ditadura militar. Eu acho curioso que as figuras que mais atentam contra a liberdade de expressão, que mais odeiam a imprensa livre, são as que mais evocam a liberdade de expressão para continuar mentindo. Quer dizer, fake news não é liberdade de expressão. O Código Penal brasileiro tipifica os crimes de injúria, calúnia e difamação. Ou seja, as pessoas são livres, mas elas são livres para dizer o que querem, mas elas estão limitadas e devem ser responsabilizadas quando, no exercício da sua liberdade de expressão, elas cometem esses 3 crimes. Os crimes de calúnia, injúria e difamação. São os crimes contra a honra. Além disso, então, primeiro a gente desmonta essa falácia aí. Né? Ninguém pode ser livre para mentir. E, principalmente, ninguém pode ser livre para mentir quando estão em jogo vidas humanas. E eu falo vidas no plural. Já são 16 mil mortos. Eu queria que cada pessoa pensasse num desses 16 mil mortos como um parente seu. Uma pessoa que você ama muito no lugar dessa pessoa morta. Pense nelas não como um número. Pense nelas como alguém que você ama. E aí você vai entender a gravidade de alguém disparar fake news sobre a Covid-19. A gravidade de você ver pessoas aglomerando no momento que não deve aglomerar por causa da propagação da doença. Você vai ver a gravidade de ver canalhas desfilando com um caixão durante manifestações verde e amarelo. É um desrespeito muito grande. Aí, se você pensar em cada um desses mortos como alguém que você ama, pense então, se não é a sua mãe, pense na sua filha. Se não é a sua filha, pense no seu filho. Se não é o seu filho, pense na sua avó que você tanto ama, mas pense na pessoa que você mais ama na sua família e agora coloque ela no lugar desse morto e agora encare as pessoas que estão debochando nas ruas com caixão de verde e amarelo, propagando mentiras sobre a Covid-19. O que falta, Érica, como eu disse para você, que as próprias instituições da democracia, sobretudo aí, as instituições do poder judiciário, se transformem de modo a conter esses focos, esses surtos de propagação, esses focos de infecção de fake news. Praticamente a Polícia Federal fez uma investigação nesse sentido. Essa investigação que a Polícia Federal fez é um dos motivos da saída de Sérgio Moro, que era cúmplice desse governo até ontem, né? E o próprio Sérgio Moro passou a ser alvo desses focos de propagação de fake news. Então, o primeiro ponto que eu quero desmontar é esse. Eu acho que Bolsonaro já cometeu crimes suficientes para ser impedido, não há dúvida para ninguém. Mas também a gente tem que levar em conta que Bolsonaro tem um governo de milícias. E hoje, Bolsonaro saiu no Palácio Alvorada para receber manifestantes vestidos em trajes militares e camisas negras. Camisas negras. É uma referência direta ao fascismo italiano. É uma referência direta às milícias do fascismo italiano que mataram muita gente. O que está acontecendo no Brasil é grave. O Bolsonaro tem do lado dele uma parte das milícias do braço armado. Então, para nos defender do braço armado, a gente precisa do braço que a gente armou para proteger a população. E qual foi a instituição que a gente armou, que a gente paga o salário para nos proteger de tiranos e de milícias? As Forças Armadas. Mas as Forças Armadas no Brasil, embora ganhem muito bem e a gente pague muito bem a elas do nosso salário com a nossa contribuição, as Forças Armadas que nós armamos para nos proteger, ao longo da história do Brasil, muitas vezes não nos protegeu. Ao contrário, as Forças Armadas deram um golpe em 64, ficaram no poder até 85 e durante esses 24 anos matou muita gente, torturou outras tantas pessoas, censurou a imprensa, calou os artistas, exilou muita gente. Ou seja, a Força Armada que a gente paga, que a gente armou para nos proteger, se transformaram ao longo da história em inimigas do povo. A gente precisa saber qual vai ser a postura dela agora. No momento em que Bolsonaro ameaça com milícias armadas contra qualquer possibilidade de tirá-lo do governo
e de impedir seu programa de governo genocida, no momento em que ele ameaça com as milícias armadas, qual deve ser a postura das Forças Armadas? Impedir a atuação dessas milícias e não compactuar com um governo genocida. As Forças Armadas não podem endossar um discurso mistificador e mentiroso de que a cloroquina é um medicamento que pode ser usado no tratamento da Covid, porque vários estudos em diferentes partes do mundo provaram que isso não é verdade. E a cloroquina, inclusive, acelera a morte de pacientes. Então, a gente precisa saber que rumo vai tomar as Forças Armadas para poder responder essa pergunta que me foi feita aí, se impeachment ou eleições em 2022. E acho que, sobretudo, o campo progressista e as esquerdas precisam ter consciência das suas limitações nesse momento. Né? A esquerda está limitada, a esquerda está, Érica, ainda sob o efeito do choque. Ela está ferida e ela está atordoada. Então, ela tem que considerar esse momento dela, esse momento em que ela está ferida e atordoada, e entender suas limitações para, inclusive, saber como vai atuar doravante. Eu acho que, por exemplo, a retirada dos fascistas do governo é uma responsabilidade dos partidos de direita. É uma responsabilidade do PMDB, é uma responsabilidade do PSDB, é uma responsabilidade do Podemos, do PS, aquele partido lá do Roberto Freire, qual é o... Cidadania. Eu esqueci agora. Qual? Cidadania. Do Cidadania. Cidadania, né? É de responsabilidade do Partido Novo, é de responsabilidade da imprensa comercial. Foram essas pessoas que empoderaram o Bolsonaro. Foram elas que mentiram junto com o Bolsonaro. Foram elas que financiaram essa campanha. Nós estávamos desde sempre dizendo não. Ele não. Nós estávamos desde sempre alertando as pessoas para esse mal. Eu antes de todo mundo, você antes de todo mundo. Em 2015, eu e Márcia Tiburi escrevemos, quer dizer, ela escreveu um livro, eu escrevi um prefácio do livro dela, falando sobre as forças fascistas que estavam se levantando no Brasil. Em 2015, antes do golpe de 2016, para nós era muito claro, nesse dia 17, Dia Internacional do Combate à LGBTfobia, eu digo que para nós era muito claro as forças que estavam se levantando ali. Então, se foram esses grupos que empoderaram o Bolsonaro, é de responsabilidade deles agora tirar. Como tem um ditado na Bahia, que um amigo meu, o Celso Gaioso, me lembrou, um ditado muito bom: quem comprou seu cavão molhado, que assopre. Quem comprou seu cavão molhado, que assopre. Foram eles que botaram o Bolsonaro lá. Então, eles agora têm a responsabilidade de tirar. E nós temos que, nesse período, apoiá-los, claro. Porque qualquer coisa é melhor do que o fascismo. Qualquer coisa é melhor do que o fascismo. Então, nós vamos apoiá-los na retirada do fascismo. Mas isso não significa que a gente vai esquecer que foram eles que botaram o fascismo, que empoderaram o fascismo. É o que eu posso responder. Em nome de um programa, né? Porque é um programa de rentista, de um capitalismo improdutivo sendo hegemônico, enfim. Mas aí, Jean, a Jamile fala que você aqueceu o coração dela. Jean, você aqueceu o meu coração. E aí, Luiz diz que é muita gratidão, muita gratidão. Outros dizem que estão recebendo uma verdadeira aula. Então, muitas manifestações de carinho. Eu queria que, sobre, de certa forma, uma defesa da democracia, que eu acho que tem que ser feita, mas eu acho que a gente tem que ter um programa concreto, porque, em grande medida, o Bolsonaro veio desenvolvendo todas essas... sendo o que que nunca deixou de ser, sempre foi assim, não é? Na porta do gabinete dele tinha assim: eu não sou osso, não sou cachorro para procurar osso, no que diz respeito à luta dos familiares, dos desaparecidos nesse Brasil. Sempre foi assim, mas foi o que se impôs como a necessidade desta direita que você diz que tem óleo de peroba, essa direita mais com mais disfarces, com mais, enfim, que foi o que se impôs para colocar esse programa em curso. E durante muito tempo, tudo que ele fazia, parece que o parlamento e que esses partidos, essa direita, tinha blindado todas as crises que ele construiu, porque estava implementando o programa. Aprovaram, ainda no governo Temer, a reforma trabalhista, depois aprovaram a reforma da Previdência. Estavam trabalhando na perspectiva da retirada de direitos, das reformas administrativas e também da venda do país, foram favoráveis à entrega do pré-sal
que foi um dos grandes motivos do próprio golpe, né? Que é o domínio sobre o pré-sal. Não só o domínio sobre o pré-sal, mas os movimentos no sentido de construir o BRICS ou de fazer o mercado sul-sul, dar uma autoridade ao Brasil de construir outros polos de relação que não fosse a subalternidade aos Estados Unidos, que Bolsonaro resgata. Então, nesse sentido, nós temos um movimento que foi... O Bolsonaro foi blindado, a pauta econômica foi blindada de tudo isso que acontecia. Só que nós estamos numa crise que se agudiza, que é sanitária, que é social, que é econômica e tal, enfim. E que, em verdade, ele busca romper o isolamento numa perspectiva, eu acho que você tem razão, que é dolosa. É dolosa. Ele sabe que isso vai provocar mortes. Tem um recente estudo que aponta que, se não há isolamento, 35 vezes mais chance das pessoas serem infectadas. E se serem infectadas de uma vez, você não tem estrutura no sistema de saúde, em lugar nenhum do mundo. Você tem estrutura para ter esse nível de atendimento. Então, é doloso isso. É uma seleção natural, como você disse. Porque ele nunca pensou na população pobre. O Brasil, o orçamento não pensa na população pobre, as políticas não pensam na população pobre. Então, eu queria um pouco que você falasse sobre isso e sobre, inclusive, o que você acha da saída do Sérgio Moro, que foi cúmplice de todo esse processo e, aliás, foi um dos grandes articuladores da vitória de Bolsonaro através da prisão de Lula e tal, enfim, e que se calou frente aos ataques da democracia, se calou frente a Queiroz, se calou frente a uma série de coisas, e, inclusive, construiu uma das relações mais profundas com os próprios Estados Unidos no que diz respeito aos métodos da Lava Jato e também ao resultado econômico, inclusive, que os Estados Unidos teve nesse processo. Queria um pouco que você comentasse sobre isso. Sim, a gente não pode esquecer que o golpe de 2016 ele também corresponde a uma geopolítica, né? Ele também corresponde a questões geopolíticas, né? A disputas entre países dos recursos naturais, que são indispensáveis à vida, à existência, ao controle desses recursos naturais, né? Então, tem essa dimensão, sim, essas questões geopolíticas no golpe de 2016. Ele é um golpe que foi dado também para desmontar um conjunto de políticas que estavam transformando o Brasil num gigante, né, na verdade, que estavam colocando o Brasil como um ator relevante no cenário internacional. O Brasil era um país em desenvolvimento, o Brasil era o país do futuro. E isso, claro, essa posição que o Brasil ocupava e as relações comerciais que o Brasil estabeleceu com outros países ameaçava a hegemonia dos Estados Unidos, sobretudo a hegemonia dos Estados Unidos na América Latina. Então, os Estados Unidos encontrou a política de Estado, a política do Departamento de Estado americano, a política internacional dos Estados Unidos, encontrou as teclas do Brasil, as pessoas que estavam dispostas a sabotar as políticas, o sistema político brasileiro, a criar instabilidade no sistema político brasileiro, de modo a interromper essas políticas, né? E quem estava tocando essas políticas que estavam transformando o Brasil num país em desenvolvimento, num ator importante no cenário internacional, quem estava tocando essas políticas eram os governos petistas. Então, era preciso desestabilizar o sistema político e derrubar os governos petistas. E o Sérgio Moro teve esse papel, né? Sérgio Moro ele foi esse agente infiltrado, esse agente do Estado brasileiro, um juiz de primeira instância, que atuou para sabotar essas políticas, para não sabotar as políticas, mas para criar instabilidade no sistema político, de modo que essas políticas fossem sabotadas. Ele foi cúmplice disso, ele agiu de maneira dolosa para prejudicar a candidatura do Lula, ele sabe disso, ele sabe que ele mentiu deliberadamente no processo, e ele sabe que ele ofereceu os serviços dele como um ministro da Justiça assim que Bolsonaro foi eleito. Ele é cúmplice do Bolsonaro. E a saída do governo não redime ele de todo o mal. O Moro, em relação ao Bolsonaro, tem apenas uma camada de óleo de peroba na cara. Ele tem só esse verniz como diferença. Ele não é um tosco como o Bolsonaro, mas ele é muito parecido. Acho que tem uma ironia, Érica, nessa história. Por exemplo, você falou da bancada das fake news, né? Os deputados e deputadas que foram eleitos com base nas mentiras
com base nessas campanhas de mentiras subterrâneas feitas pelas mídias sociais, feitas pelas e nas mídias sociais. Acho curioso que figuras que foram protagonistas desse processo de desinformação, de mentira, de ataque a reputações, de assassinatos de reputações, inclusive do assassinato de reputações de pessoas já assassinadas, como foi o caso de Marielle Franco, que depois de morta foi difamada de maneira vil, de maneira asquerosa, abjeta por essas figuras. O curioso é que essas pessoas que protagonizaram toda essa campanha de difamação agora estão presidindo ou participando da CPI das fake news. Quer dizer, é uma ironia. E é uma ironia que também diz muito do estado de desarticulação, do estado de atordoamento da esquerda. A esquerda ficou de maneira tão atordoada, que ela foi incapaz de, inclusive, liderar esse processo, de conduzir esse processo de investigação parlamentar do esquema das fake news, e deixou que figuras que se elegeram pelas fake news se apropriassem desse instrumento institucional, legislativo, de combate a essa verdadeira doença, que são as fake news. Tem esse elemento, e eu queria voltar a um elemento do fascismo, né? Desse aspecto que se torna muito evidente no caso do governo Bolsonaro, a constituição dessas milícias, né? Dessas milícias, como não só as milícias que atuam no Rio de Janeiro, as organizações criminosas, mas as milícias voluntárias que foram hoje à porta da Câmara. É importante lembrar que em todos esses casos há um componente de ansiedade sexual que é impressionante, né? É impressionante a necessidade dessas milícias de afirmar uma masculinidade, de afirmar uma virilidade, de afirmar uma ordem masculina. É impressionante. E aí você vê, no caso do fascismo na Itália, os camisas negras representavam isso e os 300 de Bolsonaro representam isso igualmente, né? A gente vê essa recuperação. Eu estava vendo a entrevista do Paulo Marinho, esse empresário que esteve na campanha do Bolsonaro, que cedeu a casa dele para reuniões da campanha do Bolsonaro, que estava até ontem com o Bolsonaro. O Paulo Marinho, na entrevista dele, ele diz um trecho que não é um dado curioso. Ele diz que ele se impressionava com o fato de que Bolsonaro não pedia obrigado nunca a ninguém. Que as empregadas iam servir alguma coisa para ele e ele não dizia obrigado a ninguém, a nenhum servidor ele dizia obrigado. E o segundo ponto é que ele disse que Bolsonaro insistia nas piadas homofóbicas. Ele usou essa expressão, né? Bolsonaro usava sempre piadas homofóbicas. Tudo era, toda a brincadeira, toda a graça que ele fazia tinha a ver com a humilhação das lésbicas. E que Bolsonaro adorava conversar com a segurança, com os batedores, com as pessoas que faziam a segurança dele. Esse trecho é um trecho muito significativo. E ele diz muito da personalidade fascista. Ele diz muito da personalidade dessas figuras autoritárias. Primeiro, essa permanente ansiedade sexual que se expressa na homofobia. E a homofobia teve um papel central na eleição de Bolsonaro. Você sabe disso. Bolsonaro foi eleito graças principalmente a duas principais fake news. A mamadeira de piroca e o kit gay. Yes. Duas fake news. Então, essa ansiedade se traduz nessa homofobia. Depois, numa misoginia. O Paulo Marinho disse que na equipe dele não havia mulheres. Nenhuma mulher. Que a única mulher na campanha de Bolsonaro era a Joyce Helsman, que estava em São Paulo. Era uma campanha feita por homens. Homens que odeiam mulheres. Misóginos. Então, era uma campanha feita por homens, homofóbica, claramente homofóbica, porque o Paulo Marinho diz isso, e um cara com limitações cognitivas, que só encontrava interlocutor entre os seguranças, entre as pessoas que impunham as armas. E aí você vê uma profunda insegurança dele em relação à sua própria virilidade e sexualidade. E por que não? A gente vê claramente aí um desejo homossexual reprimido, inconfesso, nessa disposição de só conversar com essas figuras armadas. Tudo isso, dito assim, não traz a ideia do quanto isso é perigoso. Isso é muito, muito perigoso. Isso é muito perigoso. Milícias são perigosas, porque são organizações armadas.
são organizações que operam na lógica da fabricação de inimigos e da eliminação de inimigos. Então, as milícias atuam não como um agente político capaz de dialogar, de discutir, de colocar sua opinião, de debater. As milícias não dialogam, as milícias empunham armas. As milícias empunham armas contra os seus adversários. Tratam os adversários como inimigos, né? Essa é a lógica. E o fato de odiar mulheres e homossexuais faz com que nós, né, as mulheres feministas, nós, a comunidade LGBT, estejamos muito mais vulneráveis no ambiente em que essas milícias se constituem. A homofobia de Bolsonaro não é uma homofobia que vai ficar apenas na piada do tiozão, do pavê, do churrasco. Essa homofobia ela vai se traduzir em assassinatos. Ela vai se traduzir em violência física contra a nossa comunidade. Certo? A gente está vivendo no Brasil um retorno lamentável ao início dos anos 80. Né? A gente está vivendo um absurdo. A gente está vendo essa violência empurrar os gays para os armários, apesar de todas as conquistas que nós fizemos. A gente está vendo esse discurso... A gente está vendo a Covid-19, que é uma doença que não tem nada a ver com a sexualidade, sendo utilizada para responsabilizar os gays por ela. Então, há que se tomar muito cuidado com isso no Brasil. Sabe? E eu volto a dizer, Eric, é fundamental, uma vez que os homens de esquerda, os esquerdomachos, não conseguem um diálogo entre eles, é fundamental que vocês, mulheres, assumam esse protagonismo. De criar esse espaço de interlocução. É hora do gênero falar mais alto. Entendeu? Eu sei que eu vivi no partido, eu sei que há uma vida partidária, há instâncias partidárias a serem respeitadas, e não estou propondo um desrespeito a essas instâncias, eu estou propondo a abertura de um fórum outro, aberto de diálogo. É fundamental que isso seja feito. É fundamental, porque senão o Brasil não vai sair desse abismo, porque cair ele já caiu. Acreditava-se que não havia abismo que coubesse o Brasil. A gente descobriu que há um abismo que cabe o Brasil. Brasilianistas, historiadores da América Latina, historiadores do fascismo no mundo inteiro estão impressionados com o que está acontecendo no Brasil. E eles só encontram um paralelo na história que pode ser feito em relação ao que está acontecendo no Brasil, que é o nazismo na Alemanha. Sabe? A gente já pode dizer com segurança que o século XXI já tem o seu novo Hitler, que é Bolsonaro. Certo? E sim, esse governo Bolsonaro, embora eles lá utilizem a bandeira de Israel, eles são um governo antissemita. Embora haja pessoas da comunidade judaica levando a bandeira de Israel para essas manifestações, assim como leva a bandeira brasileira, embora haja, na verdade esse governo tem elementos claríssimos de antissemitismo. Claríssimos de antissemitismo. Então, é muito sério o que está rolando aí e há que se tomar muito cuidado mesmo. O que sobrou das instituições e dos movimentos sociais, a gente precisa estar atento, a gente precisa dialogar entre nós e entender o que é que a gente vai fazer doravante se as instituições não tomarem a providência de interromper esse governo de fascistas. Entendeu? Com certeza. Tem métodos que são métodos fascistas, sem nenhuma dúvida. Mas aqui, olha, nós temos Jean Alagoinha, Bahia, você nos orgulha. Obrigado. Acho que o Daniel que falou. Aí Deisiane que fala no Brasil perfeito, o Jean presidente. Que é o sonho, que você seja presidente. Não. Aqui você tem a Celina que diz muitas saudades. E também tem uma pergunta seguinte, era previsível tudo isso? Assim, penso eu que já tinha muitos sintomas sobre isso, né? Esse processo não começa agora. Ele começa no momento em que eles não ganham a eleição em 2014 e começam a ver que a saída eleitoral já não era a saída para impor esse programa. E ali se articulam. E tem toda todo indícios, né? Até o fato de, quando saiu as denúncias do Intercept, e Moro vai para os Estados Unidos, de que houve uma articulação. Lembro de uma fala que aconteceu dentro, acho que Hillary Clinton, ela falava em 2009, as democracias elas já não são suficientes, é preciso treinar os judiciários. Então, se buscou, são métodos muito semelhantes a alguns métodos que foram implementados nos Estados Unidos, que foram, inclusive, contestados depois, esse da delação premiada, esse da tortura, da prisão enquanto tortura para arrancar confissões, são confissões muito filtradas, muito direcionadas,
e, ao mesmo tempo, o treinamento, porque houve a Operação Pontes e uma série de operações que houve treinamento, convênios que deveriam ter como autoridade central aqui no Brasil, pela legislação, o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça não sabia que estava tendo procuradores que vinham para o Brasil e que participavam de treinamentos, pessoas que iam para os Estados Unidos participavam de treinamento, e que isso passou tudo ao largo das estruturas do Estado e da própria legislação. Então, veja, nesse quadro, já tinha muitos sintomas sobre isso, mas pensou eu que eu queria que você falasse sobre isso, mas pensou eu que foi um processo com muitos sintomas que foram se aprofundando. Você não tem raso da democracia que fica contido, né? Ele vai esgaçando o tecido e, se não tiver resposta das instituições, o caos facilita soluções autoritárias. Então, você viu um momento de caos, de tensão permanente, de enfrentamento, porque é um enfrentamento todos os dias. Bolsonaro enfrenta a ciência, todos os dias enfrenta essa do cloroquina, que parece assim, que Freud talvez explique no processo de fixação, que é como você busca criar um mecanismo para você não ter o desprazer que está à sua frente e dirige todas as suas atenções, os seus desejos para um ponto, para justificar a sua própria insignificância e não percebê-la e, ao mesmo tempo, não lidar com o sofrimento. Então, fale um pouco sobre isso. E também, a Benedita da Silva, mandando um abraço para Érica Focai e Jean Willis, e parabenizando pela aula live sobre esse importante resgate 2013 a 2020 que o Jean Willis está fazendo. A nossa Benedita, que a gente já chama de Benediva, assim como a gente também chama Erundina de Erundiva. São duas divas que nós temos. Um beijo grande, Bené. Beijo grande da nossa Benediva. Beijo. Olha, você sabe que uma das coisas que mais me emocionou quando eu entrei na Câmara em 2011, eu fui no final de 2010, entrei em 2011, era um painel que havia da Assembleia Nacional Constituinte, com foto dos vários parlamentares constituintes, e estava lá o Lula, que foi deputado constituinte, e a Benedita da Silva, uma foto dela jovem, com vestido de bolas, com tranças no cabelo. E a imagem daquela mulher negra no meio daqueles homens brancos, aquela mulher com origem na favela, né, favelada, aquela mulher que representava a mobilidade de um país inteiro que foi submetido a uma violência, a exclusão ali, foi tão incrível para mim. Eu me vi refletido nela e eu entendi como seria para mim ser um homem gay doravante naquele mesmo espaço, né? A Bené é uma pessoa que eu respeito muito, eu gosto muito dela. Nós temos, claro, divergências, ela sabe disso. Mas apesar das divergências, a gente sempre se respeitou e sempre com muito carinho e muito cuidado. Obrigado, Bené. Muito legal. Acho que você, por tudo isso, você tem que aí fazer parte desse novo campo de interlocução que eu estou propondo, capitaneado, conduzido pelas mulheres dos partidos de esquerda, progressistas. Eu me coloco, inclusive, à disposição para fazer parte também, mesmo não estando no Brasil. Érica, sem sombra de dúvidas, o golpe, como eu já disse, teve essa dimensão geopolítica, essa intervenção da política do Departamento de Estado americano no Brasil, ou seja, de criar uma instabilidade política através do judiciário. E aí houve, sim, esses agentes treinados dos Estados Unidos e outros agentes americanos que foram treinar pessoas do judiciário e do Ministério Público para atuar como um fator de instabilidade política. E o objetivo último dessa instabilidade política era garantir a hegemonia dos Estados Unidos da América Latina. Era impedir o processo do Brasil, a emergência do Brasil no cenário internacional como um ator importante na geopolítica que se estabelecia na geopolítica do mundo. Então, houve isso sem sombra de dúvida. Sérgio Moro é esse personagem. Sérgio Moro é uma construção mediática. Sérgio Moro, ele é incompetente, eu não sei nem como ele conseguiu se formar, porque ele é estreito de repertório, ele fala mal, ele não fala bem, ele não articula, ele não tem oratória, eu não sei como ele conseguiu ser juiz, não sei como ele conseguiu passar num concurso público, né? Então ele é essa pessoa pobre, indigente de repertório, tem pouco repertório, ele produziu muito pouco saber no período que ele foi juiz, então ele era o tipo ideal para ser fabricado como
como um herói, esse herói de pés de barro, né? Então foram os meios de comunicação de massa no Brasil que ajudaram na construção de Sérgio Moro como um herói, porque havia nos meios de comunicação de massa, nos seus donos, né? Não nos sabujos que trabalham nos meios de comunicação de massa, porque nesses meios de comunicação de massa tem muita gente decente, muita gente honesta, muita gente trabalhadora, muita gente competente, muitos jornalistas que eu aprecio, mas há muitos sabujos nesses jornais. Então, eu nem me refiro aos sabujos, eu me refiro aos donos dos jornais. Eles tinham interesse na construção de Sérgio Moro como herói, porque esses jornais tinham interesse em interromper as políticas que o PT vinha implementando. Então, ajudaram a construir Sérgio Moro como herói. E agora estão tentando salvar a pele de Sérgio Moro, porque Sérgio Moro, depois de ter feito parte desse governo de fake news, desse governo de bandidos, agora quer se cacifar. Então, os meios de comunicação estão tentando ajudar Sérgio Moro nesse sentido também. Acho que isso é evidente, assim, a Vaza Jato deixou isso claro, né, que a Lava Jato serviu como esse elemento de instabilidade política e esse elemento de atuação, esse elemento de, como dizer, de correspondência aos interesses americanos no Brasil. Há uma diferença dos Estados Unidos para o Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, as elites americanas, elas têm todo o interesse em ver o seu próprio país como um império, né? Os americanos respeitam as Forças Armadas aqui nos Estados Unidos, porque as Forças Armadas não atuam contra o povo americano. As Forças Armadas americanas, eles promovem guerras em outros países. Eles invadem outros países, mas eles atacam o próprio povo, né? As nossas Forças Armadas não, elas são especialistas em atacar o seu próprio povo. Elas são especialistas em ceder aos interesses de outros países e não ao interesse da sua nação. Isso é tão grande, tão grande, que há uma série americana que passa na HBO, chamada Westworld, e nessa terceira temporada de Westworld, eu vou dar aqui um pequeno spoiler, me perdoem, mas é um pequeno spoiler. Nessa temporada, há uma cena chocante em que o dono de uma mega empresa de comunicação americana tem um encontro secreto com o presidente do Brasil em 2058, ou seja, a série se passa em 2058. E nesse encontro entre o presidente do Brasil e esse CEO de uma mega corporação, nesse encontro fica clara a maneira como os Estados Unidos veem o Brasil como uma republiqueta de bananas a serviço dos seus interesses. E aí o personagem diz para o presidente do Brasil: ou você atua, ou você atende aos meus interesses, aos interesses da minha companhia no seu país. A minha companhia está no seu país, eu quero que você atenda aos interesses da minha companhia, porque senão, em uma semana, eu tiro você e sua família do Palácio do Planalto e escolho para presidente, aí ele aponta entre os militares que estão fazendo a segurança do presidente, ele aponta: talvez aquele ali, eu escolho aquele como presidente. Ou seja, a visão dos Estados Unidos é que o Brasil tem uma força armada sempre disposta a atrair o seu próprio povo e atender aos interesses americanos. Então esse elemento está aí presente. Está presente no impeachment da Dilma e está presente na eleição de Bolsonaro, né? Um outro elemento que eu acho curioso, que é anedótico, além da anedota de que somos grandes propagadores de fake news das eleições de 2018 e agora conduzem a CPI das fake news, além dessa questão anedótica, né? Eu acho anedótico também que as figuras que se elegeram na cola de Bolsonaro, como Witzel, o governador do Rio de Janeiro, e Dória, o governador de São Paulo, agora são os inimigos do bolsonarismo e estão sendo alvo do ataque que o bolsonarismo fez a nós, a mim, a você e a outras figuras do campo progressista. Já aqui, indo para os nossas considerações finais, eu queria só lembrar que hoje também é um dia de orgulho, né? É um dia não só que a gente deve combater a LGBTfobia e lembrar que essa luta é uma luta histórica de muitos de nós, de muitas e muitos de nós que vieram antes, de pessoas que deram suas vidas, literalmente, para que conquistássemos direitos. Além de um dia de combater a homofobia, é um dia de sentir orgulho, né? De sentir orgulho de ser quem a gente é. E eu tenho muito, muito, muito orgulho. Muito, muito. Não seria diferente, sabe? Eu sei que parte do ódio contra mim vem do orgulho, vem do fato de eu sentir orgulho de quem eu sou, né? Eu sei que boa parte do ódio, e sei que as fake news também se amparam nesse ódio. Muita fake news foi propagada
amparada no ódio que as pessoas sentem de ver um gay empoderado, de ver uma lésbica empoderada, de ver uma pessoa trans empoderada. Então, hoje é um dia de muito orgulho. Eu tenho muito orgulho, Érica, de ter travado parte dessa luta ao seu lado. Eu tenho um carinho enorme por você, você sabe disso. Um carinho enorme. Aliás, eu tenho um carinho enorme pelas mulheres do parlamento. Não por todas elas, porque algumas delas são machistas como homens machistas. As mulheres da direita, a gente sabe disso. Mas eu tenho um carinho enorme, um respeito enorme pelas mulheres do campo progressista que marcharam comigo nos 8 anos em que eu estive deputado federal. Muito orgulho de você, minha amiga. Muitas saudades. Como eu disse, saudades de lhe abraçar e sentir o seu cheiro cada vez que a gente se abraça. Saudades da Rosário, saudades da Perpétua, saudades de todos, saudades das meninas do PSOL, da Thalíria, da Áurea, da Fernanda Melchiona, que hoje é líder do PSOL, da Sâmia Bonfim, saudades dos meus colegas. Eu tenho saudade das relações, não tenho saudade do parlamento, não. Do parlamento não tenho nenhuma saudade. Acho que eu estou no lugar certo, assim, de alguém que reflete, que usa a comunicação, que está na trincheira, uma outra função hoje, mas na trincheira. Com certeza. Deixa eu te dizer, assim, alguém perguntou, primeiro assim, para a gente fechar, dá para virar o jogo e você ainda sofre ameaças? Sim, ainda sofro ameaças, ainda sou vítima de fake news. A gente basta lembrar aí que há 2 semanas, quando o escândalo de Sérgio Moro explodiu, quando Sérgio Moro deixou o governo acusando o Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal para impedir as investigações e mostram as conexões da família dele com o crime organizado, quando isso aconteceu, eles recuperaram uma fake news que já havia circulado, mas eles recuperaram essa fake news, que é uma fake news que diz que eu tive algum tipo de envolvimento com o atentado que tinha sofrido em 2018. Né? Então, cada vez que essas fake news voltam a circular, as ameaças voltam a circular. As ameaças voltam. As pessoas... eles usam a fake news contra mim. Eu sou utilizado nessas fake news, Érica, por aquilo que eu disse que não pode ser menosprezado, que é a homofobia do governo Bolsonaro. Né? Bolsonaro usa a homofobia como um grande fator de amálgama. A homofobia é o grande consenso, a homofobia é a grande unanimidade que dá coesão ao bolsonarismo. Então fica mais fácil odiar Sérgio Moro se na fake news contra Sérgio Moro estiver envolvido um homem gay como eu, que tem orgulho de ser gay. Né? Então a homofobia ela vem como um elemento indireto da fake news. O objetivo é atingir o Sérgio Moro. Mas para atingir o Sérgio Moro é preciso usar um elemento de homofobia para amalgamar o ódio bolsonarista contra Sérgio Moro. E esse elemento de homofobia é utilizado com as fake news contra mim. Então por isso eles não me esquecem. Por isso o bolsonarismo tem utilizado recursos públicos, e não são poucos recursos públicos, porque nós contabilizamos 11 parlamentares envolvidos nessa rede de propagação de mentiras. Ou seja, 11 parlamentares cometendo crime com dinheiro público. São 11 parlamentares, então são recursos públicos utilizados nessa difamação. É todo um aparato de Estado utilizado para destruir uma pessoa, que sou eu, que sou só uma pessoa. Que sou só uma pessoa. E sou uma pessoa honesta. E sou uma pessoa decente. E sou uma pessoa que gosta das outras. E sou uma pessoa que dei a minha vida inteira para fazer o bem, né? Para construir o bem não só para mim, o bem para os outros. Porque tudo que eu fiz na minha vida não foi só para mim, foi para os outros, né? Eu sou uma pessoa boa. Eu não entendo como é que esses caras, mesmo eu tendo afastado, eles já me tiraram tudo. Eles me tiraram o meu país, eles me tiraram o meu mandato, eles tiraram a minha família, eles tiraram os meus amigos, eles me tiraram praticamente tudo. E mesmo depois disso, toda vez que eles fizeram contra mim, eles continuam me atacando, eles continuam me difamando, destruindo a minha reputação, botando em risco a minha família. Eu queria entender por quê. Claro que eu sei que tem a ver com isso, com a utilização da minha imagem para mobilizar essas hostes de odiadores, hostes de criminosos homofóbicos, né? Eles fazem isso. E eu fico pensando quando é que isso vai acabar. A gente está aqui fazendo toda uma conversa para buscar entender e os caminhos de dar fim. Mas eu fico me perguntando quando isso vai acabar. Né? Quantos mais terão que morrer para isso? Então, é isso. Obrigado, Érica. Obrigado mesmo por tudo, por todo o tempo que tivemos juntos aí presencialmente, todos os projetos que a gente fez, todos os seminários LGBTs que nós fizemos, que lamentavelmente esse ano não vai poder ser feito.
por todos os abraços que demos, sabe? Por todo o colorido que levamos para a Câmara, por todas as bichas que levamos para a Câmara, toda a alegria que levamos para o mundo, sabe? Tem os versos de uma canção baiana, gravada pela Margareth Menezes. É um poema, eu acho que do Jorge Portugal, que ele diz assim: apesar de tanto não, de tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade. Apesar de tanto não, tanta marginalidade, somos nós a alegria da cidade. Então nós levamos a alegria para dentro daquela Câmara e a gente vai levar ainda. A alegria vai vencer. Obrigado a você, obrigado a Maria, obrigado a e obrigado a todo mundo que participou dessa live, todas as pessoas. Um dia eu volto, quem sabe? Ah, vai voltar. Jean, é porque é a função que você cumpre na história, não é? Então, assim, tem um livro do Plekhanov, o Plekhanov, enfim, que diz o papel do indivíduo na história. Então, tem pessoas que cumprem uma função na história. É a função que... Um dia eu te falei isso, logo no começo do seu primeiro mandato, eu dizia, eu acho que você talvez não tenha a dimensão do que representa o seu mandato para a população. Mas não só isso, né? É aquilo que você sempre fala. Você sai do nível de uma vergonha que foi imposta por o orgulho de ser como é. Esse orgulho, essa altivez, não é? Essa condição de quem eles querem silenciado, com o corpo marcado, é que provoca tanto ódio. Mas a gente ama muito. Jean, seu lindo, nós amamos você. Um beijo Obrigado. grande. Vamos fazer um seminário sobre fake news. E Tá você bom. vai estar junto. Eu Beijo grande. eu quero indicar os nomes e eu vou estar também. Vamos fazer. Eu vou entrar em contato com você para a gente montar esse seminário. Você ajuda a organizar para a gente fazer essa discussão. E nós, mulheres, estaremos à frente desse processo. Por favor. Beijo grande, Jean. Beijo grande. Obrigado pelo momento. Muito Te obrigada. amo. Eu também. Tchau.